Saiu finalmente a série sobre Galvão Bueno no Globoplay. Eu já vi os primeiros episódios e nesse vídeo eu falo pra você o que eu gostei, o que eu não curti tanto assim e se vale a pena assistir. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direitos de transmissão e onde você sempre sabe onde o seu time joga. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Pela primeira vez eu vou fazer aqui uma espécie de review de uma série, porque afinal de contas, um dos programas mais esperados por quem gosta de mídia esportiva já está disponível no Globoplay. É o documentário Galvão, Olha o que ele fez, que está dividido em 5 partes e as 2 primeiras já entraram no ar no último dia 18 de maio. As outras 3 serão exibidas semanalmente a partir do próximo dia 25 e aí às quintas-feiras. Eu já tive a oportunidade de acompanhar os 2 primeiros episódios, vou tentar aqui fazer um review sem dar muito spoiler, mas claro, fica o convite para você acompanhar, está disponível para assinantes do Globoplay na plataforma. Primeiro de tudo, já vou dar um spoiler do meu vídeo, né? Eu gostei muito da série, fiquei com vontade de ver logo os próximos 3 episódios, até senti falta disso, eu gosto mais de série que já sai tudo de uma vez, que não fica fazendo semana após semana, e eu gostei bastante. Primeiro ponto de análise. Não é uma série chapa branca, uma série que passa pano pro Galvão Bueno, nada disso. Muita gente esperava, e eu vi nos comentários, que por ser uma série da Globo falando sobre Galvão Bueno, eles tentariam retratá-lo o tempo todo como um herói, uma figura que a gente deve louvar, uma coisa assim acima dos humanos. Mas não é. O documentário retrata o Galvão Bueno como um ser humano e que erra bastante, inclusive como pai. Tem depoimentos dos filhos falando sobre como foi lidar com o Galvão Bueno sendo um pai ausente, enfim, você vai poder acompanhar todos esses detalhes também. Há o Galvão Bueno sendo retratado como alguém que muitas vezes pesou a mão nas críticas e também são exibidos depoimentos de pessoas que ficaram magoadas, como por exemplo o jogador alemão, que fez história no Napoli e que ficou muito marcado pela eliminação da seleção brasileira na Copa de 90 por causa de uma crítica do Galvão Bueno no lance do gol da Argentina nas oitavas de final. Não vou dar muito mais spoiler do que isso, quem conhece a narração do Galvão Bueno sabe do que eu tô falando, quem não conhece poderá ver no documentário o que ele falou, por que magoou tanto o alemão e também sobre ele ter perdoado ou não o Galvão Bueno, sobre o que ele acha do narrador hoje em dia. O Nelson Piquet não quis participar do documentário, ele não quis dar entrevista. Essa série é uma produção do Sidney Garamboni e do Gustavo Gomes. O próprio Sidney Garamboni já falou em podcast essa semana que o Nelson Piquet não quis falar, mas nem por isso ele some da produção. São usadas imagens de arquivos do Nelson Piquet fazendo críticas pesadíssimas ao Galvão Bueno, que quem conhece o Nelson Piquet, quem conhece a história dele, sabe, conhece muito bem quais foram essas falas. Dá pra você procurar rapidinho aqui no YouTube que você vai achar. Até mesmo as imagens de 1994 do Galvão Bueno falando com a produção da Globo, com a direção, sobre Pelé, são exibidas praticamente na íntegra, do jeito que elas vazaram para as parabólicas na época. Claro que tem o Galvão Bueno explicando que não foi bem assim, que ele estava falando com a produção e defendendo o Pelé, mas enfim, no documentário você vai ver as imagens e poder bater com o que o Galvão falou e fazer a sua comparação e tirar suas próprias conclusões. Aliás, antes de eu passar para o próximo ponto, vamos falar sobre o Estúdio Alan, que está com vídeos novos no ar. Tem um vídeo especial que foi nascido aqui numa live do canal, mostrando os patrocinadores que foram ao mesmo tempo, na mesma época, estiveram nas camisas de times estrangeiros, da Europa, da América do Sul, e de times brasileiros. Você vai ver uma lista muito legal que a gente fez, e tá saindo também neste sábado no Estúdio Alan, um vídeo especial que abre a série na qual a gente vai falar sobre os piores regulamentos da história do futebol. Vale a pena você conferir e se inscrever no Estúdio Alan também. O segundo ponto é que as imagens e áudios de arquivos são simplesmente espetaculares, e eu, como pesquisador de mídia esportiva, principalmente, adorei poder ver algumas imagens do Galvão Bueno na TV Bandeirantes, ouvir alguns áudios dele como repórter e comentarista da Rádio Gazeta, cenas dos anos 70, né? Então muita coisa marcante do Galvão Bueno. Senti falta dele contar a história que ele falou no livro Fala Galvão, de quando narrou o jogo errado, poderiam ter buscado, não sei se a Gazeta ainda tem esses arquivos, de quando ele narrou uma partida como se fosse um jogo da Suécia contra a Bulgária, e na verdade era da Alemanha contra a Austrália. Eu contei essa história no vídeo das Copas do Mundo aqui, né? Da história das Copas na TV. Isso não apareceu, vamos ver se aparece mais pra frente também, mas de qualquer maneira foi muito bom poder ver o Galvão novinho na Bandeirantes, tem uma menção à passagem dele pela Record também, as primeiras reportagens na Globo, tudo isso tá lá, muita coisa bacana, tem entrevista dele no Jô Soares em 92, quando ele tinha saído da Globo pra ir pra Rede OM,
Então, como pesquisador desse ponto de vista, eu fiquei encantado por poder ver e rever alguma dessas imagens. O terceiro ponto é que tem boas entrevistas com as personalidades da mídia esportiva. Kleber Machado e Luiz Roberto, por exemplo, são entrevistados, assim como Marcos Uchoa, Tino Marcos, o Boni, que foi o chefão da Globo durante décadas e responsável também por contratar o Galvão Bueno juntamente com o Armando Nogueira na época. Infelizmente o Armando já nos deixou há mais de uma década e não pode participar do documentário, mas há imagens de arquivo dele também. O Boni conta como foi a relação dele com o Galvão Bueno, o que ele achava, quais eram as desconfianças inicialmente, como ele foi ganhando essa confiança, então tudo isso você vai poder acompanhar também no documentário. A entrevista do Kleber Machado, inclusive, é muito legal porque ela várias vezes é usada como um fio condutor na história, ela vai sendo usada para introduzir determinados assuntos, porque o Kleber contou realmente histórias que ele viveu, seja como narrador ou como um espectador, ou até mesmo já trabalhando na mídia esportiva mais longe da Globo. Tudo isso você vai poder acompanhar principalmente no segundo episódio. Agora, o mas do título desse vídeo vai para a história do Galvão Bueno na Rede OM. A produção dá sim muita importância para isso, tanto é que é praticamente o fio condutor do segundo episódio que você vai poder acompanhar. Para quem não sabe, o Galvão Bueno, em 1992, deixou o posto de narrador titular da maior emissora do país para assumir o cargo de diretor de esportes da Rede OM, que era uma emissora que estava surgindo no Paraná, das organizações Martinez, e daí vem o Rede OM, e que hoje se chama Rede CNT, que depois aqui em São Paulo, nos anos 90, foi parceira da Gazeta com o nome CNT Gazeta, né? A TV Gazeta era parceira da Rede OM também, e em 92 o Galvão Bueno foi então fazer o papel de diretor de esportes, e era muito parecido com o que o Luciano do Vale fez ao ir para a Record em 83 e depois para a Bandeirantes em 84. Mas isso não é falado. Eles tratam como se fosse apenas o Galvão Bueno indo ganhar mais dinheiro com publicidade. Não contam que essa foi a inspiração. E aí, se você ainda não assistiu e vai assistir, a partir de agora é um spoiler da série. Mas se você quer saber a história do Galvão Bueno, já fica aqui e aí você só acompanha baseado mais ou menos no que eu falei. A ida do Galvão Bueno para a Rede OM é mostrada como um momento em que ele peita a Globo, que ele não tá nem aí pro fato de ser a maior emissora do país, vai trabalhar na Rede OM, ganha da Globo, e aí mostra as imagens da final da Libertadores de 92, que a Rede OM transmitiu com exclusividade, e aí foi São Paulo e News Old Boys a final. Aqui em São Paulo, isso não fala na série, tá? É pesquisa minha que eu tive que trazer aqui pra esse vídeo. Chegou a marcar 34 pontos na hora dos pênaltis, contra 18 da Globo, que estava mostrando uma minissérie brasileira. Isso não é falado, só fala que ele ganhou da Globo, que ele recebeu uma ligação do Boni depois parabenizando, que foi uma festa, que foi muito bom, que ele voltou como estrela, que a partir dali ele vira realmente uma figura diferente, que a narração brasileira muda de patamar. O Kleber Machado entra contando muito sobre isso também. Mas eu, como pesquisador de mídia esportiva, como alguém interessado na história da imprensa e das coisas que aconteceram, fiquei frustrado com o fato de que não há o próprio Galvão Bueno contando histórias daquele período que ele passou na Rede OM. Alguns fatos são simplesmente deixados de lado, como os eventos que ele promoveu, a própria ideia de ser um Luciano do Vale parte 2, né, de ter a sua própria empresa, promover esses eventos, sinuca e tudo mais que ele fazia lá na Rede OM, e a Copa do Brasil de 92. Que o próprio Galvão Bueno, no sorteio da Copa do Brasil agora, nesses últimos dias, falou que ele, em 92, salvou a competição com o Pelé. Pois é, eu fiquei esperando essa história ser contada no documentário, porque o Galvão nunca contou em lugar nenhum também, e no livro Fala Galvão, lançado em 2015, ele passa muito por cima da história da Rede OM. Parece que é uma página que ele não gosta de lembrar, por mais que o documentário retrate como um momento que vira a carreira dele de uma vez. Agora, é claro que eu vou esperar os próximos episódios para saber se a gente vai ter algum avanço nessa história, porque, por exemplo, no terceiro episódio, que sai agora no dia 25 de maio, eles vão contar a relação do Galvão Bueno com o Ayrton Senna, inclusive com o depoimento crítico do Reginaldo Leme, que ele tá lá falando sobre como essa relação de amizade do Galvão e do Senna muitas vezes afetou o trabalho do Galvão como narrador, como jornalista. Pois é, vamos ver se nessa história de contar Galvão Bueno e Senna, vão contar a narração da morte do Senna no GP de San Marino de 94, se ele fala que o Senna teve um papel importante para ele voltar para a Globo em 93, que é uma coisa que ele contou em podcasts por aí nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Aí talvez ele fale mais sobre a Rede OM, por isso eu deixo esse ponto em aberto. Mas, no segundo episódio, que era a parte de contar essa história, eu fiquei um pouco frustrado sim. Se você já assistiu ao documentário do Galvão, deixa aí o seu comentário, deixa aí o que você achou. E não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, se inscrever e diga se você gosta desse tipo de vídeo que eu trago mais vezes quando a gente tiver outras produções, livros, etc. sobre mídia esportiva, beleza? Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!